O Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Início do Evangelho de Jesus Cristo, conforme escrito por São João. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio estava ela com Deus, tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez de tudo que foi feito. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Surgiu um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, daquele que era a luz de verdade, que vindo ao mundo ilumina todo ser humano. A palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para o que era seu, e os seus não a acolheram. Mas a todos que a receberam, deu-lhes capacidade de se tornar filhos de Deus, isto é, aqueles que acreditam em seu nome. Pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas nasceram de Deus mesmo. E a palavra se fez carne e habitou entre nós, e nós contemplamos a sua glória, glória que recebe do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Dele João dá testemunho clamando: este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim passou à minha frente, porque ele existia antes de mim. De sua plenitude, todos nós recebemos graça por graça. Pois por meio de Moisés foi dada a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. A Deus ninguém jamais viu, mas o unigênito de Deus, que está na intimidade do Pai, este nos deu a conhecer Deus. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, o final do ano se presta para uma boa catequese, surgida das páginas da própria liturgia. A oração principal da Santa Missa nos diz: Deus eterno e todo-poderoso, que estabelecestes o princípio e a plenitude de toda a religião na encarnação do vosso Filho. Princípio e a plenitude, o princípio e o fim, o início e a consumação. Até a própria carta aos Hebreus assim se refere a Jesus, como também o livro do Apocalipse, ele é o A e o Z, dizendo das letras gregas, Alfa e Ômega, que é a mesma coisa, A e Z. Se refere, portanto, a esta plenitude do Cristo, como na própria e mesma carta aos Hebreus, Deus falou aos nossos pais de 1500 formas, mas nos últimos tempos falou-nos através do seu próprio Filho. Ou seja, Jesus Cristo ocupa definitivamente um papel absoluto na história do universo, na história da religião, no sentido mais amplo e total que possa existir. O Deus
que estabelecestes o princípio e a plenitude de toda a religião na encarnação do vosso Filho, etc, etc. Concedei que sejamos contados entre os discípulos daquele que é toda a salvação da humanidade. Portanto, queridos, que bom podermos no início do ano, sobretudo se pudermos fazer uma caminhada cristã, buscando viver a palavra, renovar a nossa fé, se perseveramos na igreja, se buscamos viver o mandamento da caridade, é para nós renovarmos esta convicção, agradecermos ao Senhor por tudo que podemos alcançar e firmar-nos no prosseguimento da caminhada no novo ano que se inicia. A palavra do Evangelho também nos fala desta definitividade, relacionando Jesus Cristo como coparticipante da criação, Deus, portanto, o Pai, o Filho e o Espírito, tudo criaram e nada do que existe foi criado sem Ele. Portanto, a palavra que ia sendo revelada aos poucos, através dos reis, dos profetas, através do testemunho dos patriarcas, esta palavra que era dita pela boca deles, certa altura, se fez gente, se fez carne, se fez o Emanuel. Emanuel quer dizer Deus está no meio da gente. E para que não houvesse nenhuma confusão, nenhum mal-entendido, até se procura esclarecer a figura de João Batista, de modo que, conquanto tenha sido grandioso, conquanto tenha sido um homem especial, conquanto tenha sido um profeta perfeito, João Batista definitivamente não era o Messias, não era Deus, não era a palavra encarnada. E o evangelista faz questão de dizer isso. O princípio era Deus, a luz brilha, os seus não a receberam. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João, veio como testemunha, para dar testemunho da luz. E faz questão de dizer, ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. E mais embaixo diz, dele o próprio João dá testemunho, eu não sou digno nem de desamarrar a sandália dele, ele já existia antes de mim. E depois, concluindo o prólogo de São João, diz que Jesus Cristo é o único capaz de revelar a Deus, porque ninguém jamais esteve lá com Deus, só Ele, no coração, no centro, no âmago de Deus. Só quem viveu lá pode nos dizer como é. E Jesus nos disse como o Pai é. Pai é misericordioso. Ele faz o sol nascer sobre os ruins e os maus. Ele faz a chuva cair sobre justos e injustos. Portanto, meus irmãos e irmãs, renovemos a nossa fé na centralidade, na definitividade do Cristo, A e Z, princípio e fim, como nós dizemos ao abençoar o Círio Pascal, na noite da vigília pascal. Isso é importante reacendermos. Vocês vão dizer, o Padre Ramos está falando de coisas que todo mundo já sabe, de coisas óbvias. Não, meus irmãos e irmãs, não é assim tão óbvio. E vocês devem saber que tem coisas óbvias que nem sempre são notadas, que nem sempre são queridas. Vocês podem dizer que outras coisas fazem bem para matar a sede. E, no entanto, a melhor coisa para matar a sede é a água. E tem gente que acha que seja Coca-Cola, cerveja, refrigerante, suco, e não é.
A melhor coisa para matar a sede é a água. E tem quem pense diferente, tudo bem. Por isso é que se diz que nem sempre as coisas óbvias são tão evidentes. Falar que Jesus Cristo é o centro do universo, que Ele é a totalidade, a plenitude da revelação e da religião, é muito importante. É dizer que só Ele é o Salvador. Porque muita gente quer colocar Jesus num altar junto com outros santos, ou até mesmo junto com outros fundadores de religiões e de seitas. É sim, se der confiança, colocam no mesmo altar Jesus, Maomé, colocam também o Buda, colocam também lá os orixás, colocam também lá outras coisas, e não é a mesma coisa. Por quê? Porque é o Filho de Deus feito gente, encarnado. E nenhuma dessa categoria de fundadores é Deus. São criaturas humanas, mortais, pecadoras, como eu e como vocês. Só Jesus Cristo é Deus feito carne. A Deus ninguém jamais viu. Só o unigênito de Deus, que está na intimidade do Pai, este nos fez conhecer a Deus. Vamos, meus irmãos e irmãs, então, restituir ao Cristo a centralidade de Deus em nossa existência e não vamos abrir para ninguém. Um instante de silêncio para que isso colhe em nossa alma.